que é uma grande jocundidade estar neste lugar. Obviamente que eu não participo em programas de entretenimento. Sim, sim, sim. É uma exceção à regra. Muito obrigado, doutor. É uma exceção à regra. E obviamente que terei muito prazer de discutir consigo de matérias que muito provavelmente são objeto silencioso de polémicas, não é? Mas nós estamos aqui para discutir e muito agradecido por este convite. Muito bem. A primeira parte não percebi muito bem, mas vamos passar, está tudo bem. Vamos depois a professora vamos convidar. Professor, é uma figura que é bastante admirada atualmente e tem um detalhe que chama a atenção no público, no povo moçambicano, que é o seu vocabulário, a forma como se expressa, a literacia frásica que apresenta nos seus discursos e tal. Para começarmos, qual foi a formação que o professor Régio Conrado fez? Como é que era na altura, no tempo de formação? Chegou a destacar-se, por exemplo, nos melhores estudantes? Onde é que se formou e qual é o curso que fez e tal? Para percebermos de onde é que vem esta literacia, este vocabulário tão recheado que o professor Dr. Régio Conrado apresenta nas suas abordagens. Bem, é preciso dizer que a nossa sociedade, muito infelizmente, entrou para uma erosão profunda, tanto do ponto de vista de cognição ativa, assim como na forma como estetiza a própria existência. E obviamente que essa dupla crise leva muitas vezes não só à incompetência, incapacidade ou inaptidão de compreensão do exercício intelectual que vai para além da forma, porque há questões de fundo, mas também e sobretudo ela não consegue penetrar aquilo que é o ontos, que é o ser daquilo que se diz. É na sequência disto que eu tenho o entendimento de que quanto mais nós avançamos na nossa sociedade, fica a impressão geral de que estamos a regredir do ponto de vista civilizacional. E respondendo à sua pergunta, eu de facto estudei várias coisas. Estudei jornalismo na Escola de Jornalismo, estudei ciência política na UEM, estudei filosofia na UPE, depois fui para a França, fui estudar ciência política, fui estudar, portanto, ciência política, mestrado e doutoramento, obviamente, e agora estou a fazer o pós-doutoramento ainda na área da ciência política, mas orientada para a reforma, direito administrativo e direito constitucional. Também estudei, portanto, o direito. Portanto, é uma vida completamente dedicada ao trabalho intelectual. Para mim, o trabalho intelectual não é apenas um ornamento, não é um decoro, é apenas, e não poderia ser apenas, aliás, um dispositivo de autoemulação. Pelo contrário, nós levamos muito a sério o exercício intelectual. E é nesse percurso que, em tudo que é percurso, pelo menos que eu me recordo, houve sempre uma clareza de que se tratava de alguém que fazia academia com muita seriedade. O destaque foi sempre uma prática, Sempre se destacou? Sempre, mas não é, eu tenho, por causa do percurso mesmo académico, nós não estamos para fazer a autoemulação, a autoelogio, pelo contrário, eu penso que o trabalho é que tem que ser o mais ostensivo. Nós levamos a sério, portanto, a academia, levamos a sério, portanto, a reflexão, levamos a sério o exercício subtil da produção do espírito, levamos a sério a mediação simbólica e intelectual, levamos a sério o processo da produção não só daquilo que é o discurso e a estrutura do significado enquanto objetos íntimos de penetração da compreensão de onde nós nos encontramos, mas também subsumimos que por detrás desse discurso tem que haver, portanto, um rigor. Obviamente que quando nós fazemos, portanto, este exercício intelectual todo, o meu entendimento é que da literatura até, portanto, a filosofia, passando pelo direito, pela história das artes, história das ideias, tudo tem que estar em vista da complexificação do real. Veja que quando nós entramos para a discussão no contexto de Moçambique, e muitos te falam do vocabulário, nós temos que assumir e aceitar houve um empobrecimento muito profundo da infraestrutura lexical e morfológica, para não dizer sintaxial, de uma grande parte dos moçambicanos. E obviamente que essa crise morfológica, sintaxial e lexical, ela também vai ter um impacto perverso na forma como é que os indivíduos pensam. Um indivíduo cuja competência intelectual não é capaz de descurar, dissecar, descortinar ou dissecar sobre, por exemplo, o conceito, vamos imaginar,
o conceito de ethos, como o conceito de ética, esta pessoa não pode em nenhuma circunstância ter a capacidade ou competência de discutir complexificadamente aquilo que são as problemáticas da erosão, por exemplo, moral da nossa sociedade. Podemos perguntar sobre que referências ele pensa, sobre que conceitos, sobre que bases teóricas ele pensa. Eu penso que, e é engraçado, grande parte da sociedade moçambicana, e que se diga bom da verdade, seja dentro das universidades, das escolas ou fora dela, as pessoas vivem naquilo que a gente chama o imediatismo epistémico. O que é imediatismo epistémico? É quando um determinado indivíduo, no fundo, passa a sua vida, digamos, a fazer discursos rudimentares. Ele, no fundo, funciona como um animal imediato, que não tem capacidade de ir para além daquilo que as palavras imediatas lhe dão, portanto, a saber. É por essa razão que esta incompetência faz com que ele não tenha uma compreensão profunda de um grande texto, por exemplo, poético. Imagina os textos do Creveirinha. Pode ser incapaz de compreender com profundidade o texto, por exemplo, de Valdemar Bastos, este grande músico angolano. Eu gosto dele. Extraordinário, uma experiência metafísica, ontológica, estética, digamos, multidimensional. Uma pessoa cuja capacidade cognitiva é limitada não pode apreciar os trabalhos, por exemplo, do Chico António, do Chiao, menos ainda pode apreciar a profundidade do trabalho artístico, por exemplo, de pessoas como, por exemplo, o mestre Idace, nem pode apreciar os trabalhos de Matimele, nem pode apreciar os trabalhos, vamos assim dizer, do Saranga. Porque isto tudo exigiria, portanto, uma capacidade estética que ia para além daquilo que é a imediaticidade da sua própria existência. Era menos ainda possível que este indivíduo apreciasse os trabalhos, por exemplo, do Tic, ou os trabalhos do Bucheca, por exemplo. Quer dizer, ou se ainda apreciasse minimamente os textos poéticos que nós temos no contexto de Moçambique, por exemplo, como o de Eduardo White. O que estamos a dizer é que a nossa sociedade, ela ficou num espaço de, digamos, de enforcamento cognitivo, de enforcamento cultural, de enforcamento estético. E isso, na verdade, é muito perigoso para uma sociedade que fez um grande trabalho de libertar o país, trazer a educação como base para o povo tomar o poder, como dizia o presidente Samora, mas o que nós constatamos hoje é a hipermediatização, a hiperfornicação cultural, e isto muitas